Bom, bem-vindos a mais um debate, né, do Panorama Internacional Coisa de Cinema. A gente está na 16ª edição. Esse debate envolve os filmes da competitiva nacional, O Rio de Vozes, da Andrea Santana e do Jean-Pierre Durré, O Barco e o Rio, de Bernardo Allais, e Portugal Pequeno, de Victor Quintanilha. Bem-vindos, muito obrigada pela presença e pela oportunidade da gente estar conversando sobre os filmes. Durante o festival, esses filmes estão sendo programados no mesmo dia. Você sabe que os filmes vão ficar disponíveis 24 horas, e esses 3 filmes da competitiva nacional, eles vão estar sendo disponibilizados no mesmo dia, por isso também estamos juntando os debates, buscando também uma conversa sobre, mas também entre os filmes. O Panorama ele está sendo realizado com apoio da Lei Emergencial de Cultura, a Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura da Bahia, né? Eu vou falar um pouco sobre o filme, também abrir alguns questionamentos, mas vocês também podem estar participando, é mais uma conversa mesmo, bate-papo entre nós. Sobre o Rio de Vozes, eu vou começar pelo Rio de Vozes e depois partir para os 2 curtas-metragens, né? Primeiro, de uma maneira geral, elogiar e agradecer os filmes de vocês. Realmente são filmes muito, muito especiais. A gente ficou muito impressionado, muito feliz de recebê-los e podê-los exibi-los também. O Rio de Vozes, ele vem, no primeiro momento, eu lembro bem que quando eu vi o título, eu fiquei até um pouco com receio de ser um documentário que me trouxesse muito um formato muito televisivo, né, da entrevista. O título, o nosso hábito tão grande de ter esse tipo de documentário, ainda com uma influência tão grande da televisão. Eu falei, será que é uma série de entrevistas sobre pessoas que têm essa relação com o Rio? Mas, enfim, só foi um primeiro questionamento que logo se desfez, né, a partir do momento que eu passei a assistir o filme, e me encantou muito assim, essa viagem com a qual vocês nos convidam, o espectador, a seguir junto pelo Rio, né? E esses encontros que vocês vão tendo sucessivamente nesse percurso. São muitos personagens, são muitos encontros, mas cada um vai deixando uma certa marca que eu acho que é comum a todos os encontros do filme, que é um encontro que é baseado num afeto, eu diria assim. E esse afeto perpassa tanto a relação de vocês com, com as pessoas que são filmadas, quanto a relação delas com o Rio, a relação delas com o trabalho, que é um trabalho intimamente ligado ao Rio, e a relação entre elas, né? Isso foi também extremamente, um cinema extremamente afetivo, eu diria assim. E nesse sentido foi uma viagem muito prazerosa acompanhar esses encontros, acompanhar essas histórias. Eu fiquei com vontade de ouvir mais vocês sobre como se deu, né? Como se deram esses encontros, como é que vocês foram construindo essa relação de intimidade, de confiança, porque é visível, né? A cada encontro você percebe que há, sim, um pacto ali de confiança, de acordo, de intimidade, de alguma maneira, que eles estão à vontade na Câmara. Isso nem sempre é simples, né? Muitas vezes pessoas que talvez nunca tenham sido ou participado de um documentário ou de uma filmagem, mas estão ali numa espontaneidade muito grande. Também fiquei muito curiosa para saber o período que esse filme foi realizado, que essas filmagens foram feitas. Infelizmente, a gente está vivendo mudanças muito grandes no Brasil, que com certeza afeta, né, esse lugar, o Nordeste, o interior, fortemente, né? Então, eu fiquei com essa sensação de que ali foi feito num determinado período que antecede, né, bastante o que a gente está vivendo agora. Fiquei me questionando como seria esse documentário hoje, diante de tantas políticas que estão sendo interrompidas, de tantas mudanças drásticas na nossa política. E é isso, enfim, ouvir mais, conhecer mais desse percurso, né, de como vocês construíram esse percurso, como vocês escolheram esses personagens, e também uma coisa que... Não posso reclamar. Obrigada por perguntar.
Nossa, desculpa, gente. Coisas da vida, a Siri resolveu falar aqui do meu lado. Mas, assim, fiquei com muita vontade de comentar mais um aspecto do filme que eu achei muito rico, que eu acho que é o equilíbrio entre os personagens femininos e masculinos dentro dessa história, né? Eu acho que a gente fala de pescador, é muito comum pensar no homem, né? No homem principalmente nessa prática, e o filme nos trouxe várias mulheres também com protagonismo, com muita força. Eu achei que o filme construiu um equilíbrio muito grande ali no masculino e no feminino, nessa relação com a pesca, com o rio, com essa região. E parabenizá-los e ouvi-los. Depois a gente segue conversando com os meninos. Muitas questões. Realmente a ideia dessa viagem, né, e desse encontro com essas ribeirinhas e os ribeirinhos, né, e com o rio, Uhum. que o rio é realmente a vida deles, né, assim, quase que um Uhum. membro da família, né, faz parte deles. Sem o rio eles não conseguem, eles morrem, né, como eles repetem várias vezes no filme, né, sem o rio sem esse rio a gente não vive. Uhum. Foi um filme que foi filmado em 2017, né? Quer dizer, na transição, né? Uhum. No governo Uhum. Temer. E foram 4 meses de filmagens em dois períodos, né? 2 meses no começo do ano e 2 meses mais para o final do ano. Apesar de a gente ter o Rio São Francisco, que é um rio que a gente, por onde a gente passou várias vezes, que eu tenho um afeto muito grande por ele, porque faz parte da minha vida, porque eu sou nordestina, sertanejo, então, Uhum. foi um projeto que foi pensado durante muitos anos, quer dizer, a ideia de fazer o filme, mas obviamente que a gente escreveu para conseguir o financiamento, mas um filme documentário, o que é maravilhoso no filme documentário é exatamente o acaso, né? Quer dizer, a surpresa que você vai ter quando você chega no lugar que você quer filmar e que você encontra as pessoas. Então, a gente tinha assim uma pequena ideia de por onde começar, e uma pessoa que a gente iria encontrar que, que é um pesquisador que escreveu um livro sobre o Rio, mas todos os encontros foram encontros do acaso. E, obviamente, quando a gente encontra uma pessoa, ela diz, em tal lugar vou lhe apresentar essa outra. Então, tudo foi um pouco nesse sentido, né? Do acaso, e a gente ficava nos lugares o tempo necessário que a gente sentia que era necessário para estar com as pessoas. Obviamente que o tempo é super importante, porque para criar essa relação de intimidade, né, que permite não de esquecer a câmera, porque isso é impossível, e ainda bem que é impossível, mas de criar uma relação de confiança, sobretudo, o tempo é muito importante. Então, esse tempo, por isso que a gente passa muito tempo, dessa vez até a gente passou menos tempo do que os nossos outros filmes, que esse já é o quinto documentário que a gente faz juntos, né? 4 no Brasil. E então o tempo é muito importante para criar essa relação de confiança que permite que eles se deem da forma como eles se dão, que é generosa e que Porque esse povo do Nordeste é um povo magnífico. Eu achei sempre que esse povo é um povo fantástico, que não é reconhecido no Brasil, porque ele é. A sua cultura não é reconhecida. Isso é um pecado grande no Brasil. Não reconhecer uma parte desse povo pobre, certo pobre, mas que tem imaginação, poesia, língua, cultura, muito importante, e que é esquecida, abandonada.
E isso é o que motiva a gente, primeiro. Encontrar gente e mostrar a profundidade dos sentimentos desse povo. E que ele pensa, que ele sonha, que ele tem ideia, que ele resiste. Porque viver nessas condições é muito difícil. Esse povo é muito generoso. Tem confiança na gente que se interessa a ele. É a razão por qual esse filme é tão perto da gente porque a gente faz... Porque o que é um documentário? Um documentário é encontrar. Quando você começa o documentário, você não sabe o que vai encontrar. O que é interessante é o outro, encontrar o outro. E tem uma relação entre aquele que filma e aquele que é filmado. Tem uma escolha. Tem essa relação em qual, depois que você acaba de filmar, você sai, tem qualquer coisa que mudou da parte daquele que tem a câmera e da parte daquele que foi filmado. Senão, não vale. Acho que precisa essa relação muito íntima com a gente se você quer atingir qualquer coisa da alma do povo, dessas pessoas que a gente filma. Porque não vale filmar a superficialidade. Vale filmar o que não é reconhecido, o que é invisível no olhar dos outros, particularmente dos brasileiros da classe média. É isso que a gente tenta de compartilhar. Desculpa pelo português, que não é muito bom, mas... Não, tá super claro, Jean. Perfeito. Sim, o filme passa completamente esse afeto e esse olhar, e não só de vocês, mas ele é como se esse olhar que é de vocês sobre essa população passasse também a ser compartilhado por nós, assim. A gente deixa o filme com uma sensação de uau, que pessoas incríveis, né? Que vida tão ligada à natureza, tão ligada a uma relação intrínseca, hoje que a gente está vivendo uma situação de pandemia que tem a ver totalmente com agressão à natureza, não? Então, é recuperar modos de vida tão intrinsecamente relacionados com elementos da natureza, o plantar, o colher, o pescar, mas tem de uma maneira extremamente agressiva, né? Mais ligada à subsistência. Então, assim, eu acho que é um filme que traz uma reflexão interessante. E, ao mesmo tempo, é isso. Eu acho que chegam poucos filmes que retratam dessa maneira profunda e próxima à população ribeirinha. Assim, eu falo num universo de 1.000 inscritos, né, de muitos filmes que chegam, e eu acho que é um universo, como você falou, é um universo brasileiro imenso, faz parte da nossa diversidade, da nossa cultura, e eu achei muito importante que esse filme seja visto, que a gente olhe para esse contexto, que a gente se interesse, e que é incrível, assim, é muito especial, e tem vários momentos de poesia, né, do filme, assim, né, eu acho que é um filme que mescla de uma maneira muito interessante questões sociais, questões ambientais, questões políticas, mas também questões poéticas, né, então tem uma relação, e aí eu acho que a trilha sonora foi construída de uma maneira muito interessante para pontuar uma relação do homem com a natureza, né, que perpassa o modo de ser ribeirinho, que é uma relação de respeito, de dependência, né? Então eu não posso destruir, porque se eu destruo, eu estou me destruindo também. Então tem toda essa pontuação que eu achei que também a trilha potencializou esse lado que a gente pode dizer que é muito mais espiritual, digamos assim, com esse contexto, né, e profundo. E, enfim, me tocou bastante. Também uma coisa importante no filme, acho, é a transmissão. A transmissão dos... A transmissão entre os velhos e os jovens, quer dizer, a transmissão das técnicas de trabalho, da cultura, né? Através das músicas, quando você fala o lado poético, né? Todos essas
cantigas sim. antigas que eles transmitem, e é, Não porque... e é uma forma de resistência, né? Exato. De resistência, quer dizer, eles resistem através dessa transição, da importância de manter essa cultura viva, e até mesmo em relação à identidade deles, né? Eles são pescadores, eles são pequenos agricultores, eles são quilombolas, eles são indígenas, eles são... essa afirmação, ela é muito importante, e também... na preservação até da memória biológica também, né? Porque são as sementes da caatinga, as plantas da caatinga que estão sendo devastadas, que estão sendo replantadas, e cujo traço da memória está sendo guardado. Então, são várias formas de resistência, né? no cotidiano, das mulheres das relações em comunidades, né? As mulheres, elas têm um papel super importante, forte. mas, sobretudo, a comunidade, eles ou é em família, ou é em associação, ou é o grupo de pescadores, quer dizer, essa coisa da comunidade é algo de muito forte e muito importante, né, na resistência. E, bom, a situação está cada vez pior, né, para eles, mas eles continuam resistindo, apesar de... Eu fiquei muito marcada por a fala de uma das personagens na associação, que ela fala que eu não quero ir para Salvador para viver numa favela e me transformar em um criminoso, né? Então, essa consciência também da importância, né, desse lugar, de como isso garante uma dignidade, uma identidade muito grande. Foi muito forte. E também gosto muito quando jovem, porque é muito bonita a participação dos jovens no filme também, que ele fala que a utopia é importante, né? Eu acho que o filme traz isso também no final, ele traz uma esperança, traz um sentimento de que tem uma geração aí que está vindo com muita força e muita propriedade, né? Do seu lugar, das suas origens. E aí eu vou até pegar um pouco esse link para falar de gerações, e falar um pouquinho dos curtas, porque eu acho que aí tem uma questão interessante entre os filmes que a gente pode discutir, que é justamente, eu acho que os filmes, apesar do Barco e Rio tratar de duas irmãs, de alguma maneira a irmã mais velha poderia representar um lugar quase materno ali naquela relação, né? Seria quase um lugar da ordem e da organização familiar, é ela que tem ali o comando da casa-barco, né? Onde elas vivem. E há ali, por mais que há entre esses duplos que acontecem tanto no documentário de Vozes quanto nos curtas, que são curtas de ficção, mas eles operam muito no duplo, as irmãs, o pai e o filho, né? Ali a gente tem ali na cena linda do Rio de Voz final o avô e a neta. A gente tem caminhos diferentes sendo traçados, desejos diferentes, porque tem a ver com uma mudança, que tem a ver tanto com questões pessoais, de personalidade, digamos assim, de desejo de cada um, mas como uma vontade muito jovem de conhecimento, de descoberta, de desbravar, de ir além daquilo que já é, de certa forma, conhecido, né, e mapeado. Mas o que eu acho bonito nos três filmes é que quando isso ocorre, por exemplo, o avô agricultor, mais uma neta que vai fazer medicina, uma irmã que quer ir para o mundo versus uma irmã que quer ficar ali, né, presa a determinados valores religiosos mais rígidos e tal, ou um pai evangélico versus um menino que está sonhando também com o mundo, em ser rapper. É como, apesar de tudo, apesar das diferenças, apesar que são geracionais, são de contexto de época, de momento de vida, tem muito afeto entre eles, né? Então, é muito legal que a gente saia desse lugar que as divergências ou os desejos, elas não precisam vir com violência ou com desaforo ou com rupturas, elas podem, de alguma maneira, a gente somar com essas diferenças, né? Então, se a menina não vai ser pescadora ou não vai ser agricultora e quer ser médica, mas ela quer voltar para, de alguma maneira, que esse saber dela colabore,
né, com esse lugar para o desenvolvimento, porque ela sabe o que é ser atendido talvez por um médico que não tem esse carisma, não tem esse olhar humano, né, para essa população. Esse menino quer ser rapper, mas ele não está esculhambando o pai evangélico, né? Ele não está desmerecendo a fé dele, ele não está dizendo sai dessa, coroa, que bobagem, nada disso, né? Tem uma relação de amor em que ele tenta mostrar para o pai o mundo, compartilhar esse mundo com o pai, mas também ele sente prazer no mundo do pai, que é o peixe fresco ali na beira da praia, né? Então, acho, sim, realmente muito interessante. E essas irmãs, nas suas diferenças, o que uma acaba dando para a outra, que é uma possibilidade de autoconhecimento, né, como mulher e como um ser no mundo mais pleno, com seus desejos, para além das regras que são impostas no caso do curta, pela religião, né? Então, queria que você falasse um pouco dessas construções, vocês, o Bernardo e o Vitor, como vocês se alimentaram para esse filme, esses encontros com os atores também, que estão muito bem, né? Esse trabalho com eles, são não atores, são atores profissionais, e, enfim, e também quero dizer que eu achei o trabalho muito bem realizado, assim, há muita harmonia entre os diversos setores dos dois filmes, né? Há muita harmonia entre a fotografia, com a atuação, com a direção. Então, acho que os dois filmes eles realmente encontraram um trabalho muito assim de encontro mesmo, onde as coisas estão muito equilibradas e isso acaba contribuindo muito para a gente fluir de uma maneira muito plena, né, nessas duas histórias de vida. Que são histórias, inclusive, ligadas de alguma maneira ao rio, à água, ao mar, mas ali também apontando para outros caminhos. Talvez o Bernardo falar um pouco, depois o Vitor. Ok. Olá, obrigado, Marília, pelas palavras sobre o filme. Bom, o Barco e o Rio é um filme, é um curta, né, que se passa aqui no Amazonas, sou amazonense. É um filme que se passa aqui em Manaus e que tem a ver com uma visão que eu tenho sobre a minha cidade e as pessoas daqui, né, e a minha vivência com as pessoas daqui. Eu sou daqui, nunca morei fora de Manaus. E durante toda a minha vida eu conheci pessoas, mulheres religiosas e mulheres e pessoas da vida, né? Que o pessoal religioso chama que nós somos da vida, o que eu acho curioso essa ideia. E eu vi um crescimento muito forte nos últimos anos, desde a minha adolescência, dessa presença da religião evangélica, né? Que agora faz parte de todos os setores da nossa sociedade, inclusive na política, né? Aqui em Manaus é o prefeito, o governador e o presidente, né? Todos são ligados a essa religião. Conheci muitas pessoas que entraram e saíram, e esse filme veio dessa vontade de entender isso, sabe? De entender esse processo, entender como e por que isso acontece, e colocar na narrativa esse embate, né? A princípio, um embate entre essas diferentes visões de mundo que tem muito aqui em Manaus. A zona portuária de Manaus eu acho curiosa, assim, né? Que é um lugar, é um espaço com muitos bares e muitas igrejas. Tem bar, igreja. É o que você mais encontra em todos os bairros aqui da cidade. São essas duas instituições, né? Eu acho bem curioso. E que tem a ver com essas duas irmãs, e que no final elas meio que se reencontram ou se reconectam de alguma forma, que é uma possibilidade que eu acho que existe e que eu gostaria que acontecesse de fato aqui na cidade. E é isso, foi um filme que eu estou muito feliz com a repercussão. Foi feito com duas atrizes que são de fato atrizes, as duas são amazonenses. Estou muito feliz, né, de estar tendo essa oportunidade de fazer um filme sobre a nossa cidade com o pessoal daqui, e mostrar para as pessoas, né, o esforço e o trabalho das pessoas daqui. Estou muito feliz em relação a isso. E é interessante pensar nessa questão geracional que tu estás falando, é que a gente tende a achar isso, né? A gente tende a ver a pessoa mais velha ou a mãe, né, como essa pessoa que quer colocar ordem, né, quer
traçar, né, e mostrar para a pessoa mais nova ou a filha, né, o caminho certo e ensinar as coisas que são, acho que ela acha que são as mais corretas, né? Mas são dois tipos de pessoas, de figuras assim que existem há muito tempo. E na verdade, se eu pensar na figura da irmã mais velha, né? A gente na verdade eu nem sei disso, né? Nem sei qual é a mais velha qual é a mais nova. Mas a princípio a mais velha, né? A religiosa, se eu pensar nela como uma pessoa evangélica, na verdade ela é a mais recente, né? Porque esse fenômeno da religião pentecostal aqui na cidade e no Brasil inteiro é mais recente, né? Do que o catolicismo, por exemplo. Então é uma geração nova, assim, de pessoas novas que estão embarcando nessa, assim como também tem pessoas novas, tal qual a outra irmã que quer ir para o mundo, que quer seguir o rio, né, que não consegue ficar parado. E aí eu tentei explorar essa dicotomia nesse filme. E é isso. Eu acho até que você trouxe, Bernardo, assim, uma perspectiva interessante do evangélico, assim, também, que habita uma pessoa como nós, né? Assim, não há só um estereótipo do religioso fanático, mas há também desejo, há também vontade, né? Eu achei isso interessante, porque é muito comum, às vezes, quando a gente vai para a representação do evangélico, a gente só olhá-lo pela ótica religiosa, né? E você começa a acessar camadas um pouco mais profundas, né? A mulher por trás da evangélica, né? Uma mulher também capaz de ter desejos, de ter vontades, né? Que por alguma razão está ali emaranhada nas questões religiosas também, mas eu achei uma perspectiva bem interessante, bem bonita, assim. Gosto muito de como o filme ele passa praticamente tudo dentro do barco, né? É ali naquele ambiente que tudo se passa, e quando ela sai já há sim uma transformação, né? Já há alguma coisa ali, o filme aponta que há alguma coisa que é esse desejo do diretor, que é nosso desejo de que a gente equilibre mais essas irmãs, né? Essas duas pontas Sim. da história estejam mais equilibradas e se encontrem mais do que se separem. Muito legal, eu gostei muito Obrigado. mesmo. Parabéns. E o Victor, Portugal Pequeno. Oi, sim. Enfim, muito feliz de estar aqui, e de que tenham selecionado esses 3 filmes para serem exibidos juntos. Assim, achei muito, muito preciso, muito bem pensado isso. E fico feliz de estar junto de 2 filmes tão bonitos. Bem, na concepção do Portugal Pequeno, tratando um pouco desse tema né, de contrastes entre gerações, entre, enfim, costumes e dentro enfim, relações entre família, né? Eu projetei muito de mim, né, acho que nessa história, na minha relação com a minha família, com os meus pais, por exemplo, com a minha avó. Até no início da escritura foi uma questão. Eu trabalhei junto com 2 companheiros que estudaram comigo em Cuba, né, na ICTV, e em algum momento eles me questionaram, né, esse pai não deveria ser mais conflitivo, ele não deveria ser mais antagonista, né, do João, do Jonathan. E eu cheguei a refletir sobre isso, e foi enfim, uma decisão consciente até conversando também com roteiristas, né, amigos roteiristas que analisavam tecnicamente em si a história. Eu achava que, enfim, existia um conflito ali, apesar dele não ser tão óbvio, tão verbalizado e tão, né, antagônico. Sim, Então, a ideia foi justamente construir essa história, esse conflito não tão aparente, a partir dessa relação que, enfim, como você mesmo disse, é uma relação de afeto, né? Existe um elo ali que ligam esses 2 personagens, uma cumplicidade. Então, foi tratar, enfim, de tentar ser o mais sutil possível na vida desses 2, né?
afinal, eles são pai e filho e se querem, se amam, apesar de pensarem diferente e terem, enfim, idades completamente diferentes. Eles têm esse elo da vida entre os dois que os une, né? E bem ou mal, os dois, no fim das contas, querem a mesma coisa, né? O filho quer o bem para o pai e o pai quer, enfim, quer o melhor para o filho, né? Apesar de achar que o melhor para o filho sejam outras coisas. Então, enfim, partiu daí, né? Essa história foi, enfim, essa relação pai e filho, trabalhar essa ternura entre os dois e de uma maneira que não fosse algo tão conflitivo. E aí tem muitas questões, né? Que, enfim, isso era o eixo central da coisa, né? Um filho que não vai seguir a tradição do pai, não quer seguir a tradição do pai, da pesca artesanal, etc. Inclusive está sendo, né? Tá perdendo força com o passar do tempo. Afinal, esse lugar, Portugal pequeno, né? Esse bairro de pescadores, à medida que o tempo tem passado, ele tem, enfim, sendo cada vez mais dominado pelos estaleiros, pelas plataformas de petróleo, os navios. Então, existe esse avanço do progresso, do que é, né, entendido como progresso. E então o pai simboliza, de certa maneira, tudo isso que está ficando como para trás, né, como tradição. E o filho aponta justamente para esse horizonte, para esse futuro, para o novo. E, enfim, um pouco pela realidade em que ele está inserido, ele almeja coisas, enfim, que o capitalismo vende, né? Ele quer ter, enfim, tudo que a classe média tem. Ele quer ter um apartamento bom, enfim, essa coisa do consumismo, né? E ele quer dar isso para o pai. E esse momento dele ir para o shopping, dele levar o pai para passear com o dinheiro que ele conseguiu trabalhando com funk, enfim, tem um peso simbólico muito grande para ele, né? O mostrar que, olha, eu estou começando a colher os frutos disso, né? Dessa minha carreira. E era um peso que talvez eu não tinha tanta consciência assim no momento que foi feito, sabe? No momento que eu escrevi, que pensei esse tipo de cena do filho retribuindo de certa maneira tudo que o pai fez por ele, né? E eu me dei conta disso quando os dois atores são atores profissionais, né? Na verdade, todo o elenco não tem nenhum não ator, apesar de ter sido uma ideia inicial. Mas o Wilson, que faz o pai, o Wilson Rabelo, no momento de ensaio, assim, a gente estudando roteiro, etc., ensaiando, e ele entendendo e conhecendo esse personagem de pescador, ele me falou uma coisa que, enfim, sabe, que acendeu uma luz assim, tipo, nossa, de fato. Ele falou da importância que tem do filho retribuir para o pai, né? O comprar, por exemplo, um lanche, uma comida, o que seja para o pai. Isso tem um peso muito grande. Ele diz que ele, por exemplo, não teve essa oportunidade. Ele fala, Vitor, eu não me deu tempo de fazer isso com os meus pais. Eu queria, mas o meu trabalho, a minha carreira como ator, não alcancei. E isso me marcou muito e eu percebi que, para mim, também foi super importante o momento que eu, trabalhando com cinema, com que os meus pais estavam apoiando, sabe? E eu consegui começar a retribuir para os meus pais, sabe? Levar num restaurante que fosse algo que parece tão bobo e tão cotidiano, né? Mas que, na verdade, tem enfim, um peso simbólico muito grande. Desculpa, estou indo embora. Não, E agradeço muito pelas palavras, enfim, pela leitura. A questão da religiosa em si, eu não coloquei ela como, né, um primeiro plano, mas a ideia era justamente também desmistificar um pouco e evitar esses estereótipos, né, do fanático, etc. Eu mesmo, minha mãe é evangélica, a minha avó, que me ajudou a criar, era evangélica. Então, eu, enfim, fui criado
nessa casa que tem esses valores, e, enfim, mas é isso, acho que através da empatia e do afeto, as diferenças elas conseguem coexistir, né? E elas vão sendo trabalhadas e moldadas, e as transformações vão sendo feitas, né? E isso pode levar muito tempo ou pouco tempo. Por exemplo, a minha mãe é um excelente exemplo de uma evangélica não estereotipada, né? Não convencional, assim, fanática. E, enfim, só dela me apoiar em fazer cinema já é alguma coisa. E com relação ao resultado em si, a harmonia entre os elementos, eu tive a sorte de poder reunir muitos companheiros da ICTV, da escola onde eu estudei em Cuba, e, na verdade, foi um espaço de reencontro, assim, com muitos amigos, muita gente querida, e então estava muito à vontade no set, na hora de trabalhar, e fluiu, sabe? Foi uma coisa que foi realmente muito fluida, e teve também muito da comunidade em si, onde a gente filmou, né, o Morro da Penha. Não teria sido tão fluida, coisa tão orgânica, tão harmônica, se não fosse a recepção deles. Eles, enfim, viabilizaram a realização desse filme em muitos sentidos, em muitos níveis. E esses encontros, que não tem tanto na ficção, mas tem muito muito mais no documentário, né? Isso é muito rico, e daí saem coisas maravilhosas, né? E eu acredito que isso é um dos maiores poderes, assim, do cinema, né? Essa força de unir pessoas, de fazer que, enfim, pessoas se encontrem. Enfim, já estou divagando demais, me perdi, desculpa. Legal. Não, eu acho super interessante ouvir, Vitor. Eu fiquei muito pensando assim, da mesma maneira que o evangélico ele não está ali estereotipado, eu acho que o jovem também não está romantizado, né, no seu filme, e nem por isso ele deixa de ser potente, nem por isso a gente deixa de ter empatia com ele. Tá me ouvindo, Vitor? Parece que congelou sua imagem, estou em dúvida. Acho que congelou, né? Vocês estão me ouvindo? Todo mundo? Assim? Sim. Travou estou. tudo aqui. Voltou. Internet. O que eu acho interessante do seu filme também, que nem o evangélico ele é estereotipado, aquele fanatismo que nada que, né, não se enquadre é permitido, como também o jovem ele não é idealizado, ele não é romantizado como um jovem assim, né, herói. Ele é um jovem que ele é humano, ele é politicamente incorreto quando ele fala Sim, viado, viado, sabe? sim, Coisas fala que da... a gente fala assim, pô, não pode falar isso, mas Uhum. os jovens falam isso, né? Ele Chamam viado tem... como uma coisa pejorativa e Sim. assim. Não, desculpa, enfim, um exemplo disso é quando ele fala a menstruação da Jennifer vai descer se Deus quiser, enfim, uma série de Sim, contradições aí numa só fala, enfim. Com certeza, existe sim, machismo também machismo, né? É um lugar do masculino que existe também, que precisa ser retratado, mas também não precisa ser vilanizado. Eu acho que é um filme que Claro, a gente pode, inclusive, usar para discutir esse lugar do masculino, né? Assim, que é um pouco infantilizado, é um lugar que não tem responsabilidade, né? Que não vai se responsabilizar pela gravidez da namorada, que ainda não entendeu que chamar o outro de viado de uma maneira pejorativa é errado, mas que tem uma construção ali de homem, né? Um jovem que também está num ambiente que aquilo ali é comum, e você traz isso com naturalidade também, porque isso faz parte de muitos jovens, e a gente pode discutir isso sem precisar vilanizar. Ao mesmo tempo, é um jovem que tem uma relação super bacana com o pai, que quer dar esse presente para o pai, né? Que quer retribuir tudo que ele recebeu. Então, assim, é massa essa complexidade do personagem que eu acho que você constrói e que potencializa muito o filme, né? E a gente torce por ele, que ele consiga ir além dos horizontes, né? No final de tudo. sim. E também, Bernardo, eu fiquei muito assim feliz de ter um filme do Amazonas, sabe? E com tão potente como o seu. Realmente não são muitos filmes que chegam do norte do país assim.
E eu até queria ouvir um pouquinho mais sobre essa produção de cinema aí em Manaus, no norte e tal, porque realmente essa riqueza, né, imensa, quantas histórias para contar. E há muito tempo atrás eu tive um festival que tinha em Manaus, mas eu nem sei se ele, acho que ele não acontece mais, ele era ligado ao governo, mas eu lembro que tinha pouquíssimo incentivo do Estado, né, à produção local, não sei se essa realidade mudou. Seria interessante ouvir um pouquinho desse contexto amazonense aí. Obrigado, Marília. Pois é uma questão complicada aqui em Manaus, por conta da falta de investimentos de fato. Começa daí, né? Nós não temos um curso superior de audiovisual, de cinema aqui na região. Nós tivemos só um curso numa universidade pública, que durou apenas 2 turmas. E aí fechou. Uau. Inclusive, eu fiz parte da segunda turma, e aí terminou, não teve continuidade, e estamos aí, sem a possibilidade de nos especializarmos, né? Capacitarmos para fazermos filmes e produzirmos aqui no Amazonas. Porque tem muita gente talentosa, claro, e tem além da potência estética aqui da região, que interessa todo mundo, né? Tem essa questão da nossa subjetividade que a gente quer colocar nos filmes, a gente quer contar nossas histórias, que aqui tem, obviamente, em todos os lugares do mundo, mas, de fato, eu conheço muito poucos filmes feitos aqui, são muito poucos. Temos aí alguns curtas, eu acho que a gente está vivendo uma espécie de virada, assim, né? Tá aumentando o número de filmes feitos aqui. Eu acho que muito disso se deve ao fato de estar mais barato, de a gente estar tendo mais acesso, de ter internet, por exemplo. Eu fiz o curso daqui da Universidade Estadual do Amazonas, mas eu basicamente me formei por conta da internet. Foi por meio da internet que eu aprendi muita coisa, que eu assisti muitos filmes, e que eu, de fato, me capacitei para dirigir esse curta. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, tem muito a ver com o fato de nós termos mais acesso hoje em dia, está mais barato, de você, com o celular, conseguir ter uma imagem boa. Eu estou, né, aqui no celular na minha frente, e ter uma imagem que seja assim, né, possível de você usar, e está tudo um pouco mais fácil, acho que se deve a isso também. Mas é preciso ter mais investimentos, as pessoas se interessam muito pela nossa região, as pessoas vêm para cá para fazer seus filmes, e nós não temos essa oportunidade, nós não temos como nos especializarmos para contar as nossas histórias e enfraquecer os estereótipos que as pessoas têm sobre a nossa região. E tem muita coisa interessante. A nossa relação com o Rio, por exemplo, né? Aproveitar que a gente conversou sobre isso, né? Que tem o Longa Lindo, né? Que se passa nessa questão do Rio. Aqui no Amazonas, a grande maioria das cidades do interior são à beira-rio e não são acessíveis por meio de estrada. Então, as pessoas vão para o interior, para as cidades do interior, de barco, majoritariamente de barco. Então, temos aqui um trânsito, um fluxo fluvial muito forte. E isso gera um ambiente, né, um lugar muito interessante, de muitas histórias interessantes para a gente contar. Eu acho que tem muita coisa legal para a gente mostrar aqui da cidade. Tem muitas identidades, né, e possibilidades e encontros, desencontros que a gente quer mostrar, que eu quero mostrar, e que eu espero que com a repercussão que os nossos filmes andam tendo bem recentemente, isso possa convencer as pessoas que estão no poder da importância de se investir em cultura aqui no Amazonas, e isso, obviamente, né, que vale para o Brasil todo, né, sem dúvida, mas eu acho muito preocupante, né, a gente não ter um curso superior, por exemplo, sabe? Isso é algo, é um absurdo. E imagina a quantidade de filmes e narrativas e coisas super interessantes nós já teríamos, né, se nós tivéssemos desde sempre ou há bem mais tempo um curso superior de audiovisual. Isso é muito importante. E, claro, esse curso a gente conseguiu fazer por meio de um edital municipal, que saiu outros 2 curtas também. E se não fosse por esse edital, se não fosse por esse investimento público, não seria possível fazer esse filme. Não seria possível alugar um barco, sabe? Porque o barco é um personagem do filme, basicamente. Então, a gente teve que alugar, teve que
reconstruir, teve que pensar em como é que seria esse personagem, né, que é o barco. E que eu acho que é uma coisa que fica bem marcado no filme, que eu gosto muito do modo como a gente conseguiu fazer, da direção de arte do Francisco, que é um grande amigo que fez esse barco para a gente. E não seria possível sem esse investimento. Então, eu pontuo isso para todos os cantos, e sempre quando eu posso, eu falo da importância de continuar os editais, de expandir os editais, e de nós termos investimento em cultura, porque temos talento desperdiçado, tem muita gente que desistiu já, eu quase desisti, né? Eu nem vivo de cultura, eu sou professor estadual da escola pública aqui no Amazonas, e estou agora me aventurando e conseguindo concretizar sonhos, né? Que é fazer filme, sempre foi meu sonho, estou conseguindo agora, e além disso, né? A questão de nós conhecermos mais sobre nós mesmos, que a gente não sabe, né? Acho que tem muita história para a gente conhecer e tem que ter investimento. Maravilha, eu fico bem sensibilizada te ouvindo, assim, desejando muito que você não pare, que venham muito mais realizadores aí fazendo filmes e que realmente o Barco e o Rio é um presente, né, dentro do cinema e que mostra o quanto é importante mesmo que não só ele, né, o cinema é uma potência imensa de pensamento, de reflexão, e Amazonas é um lugar, Manaus, o Amazonas é um lugar riquíssimo, importante para o mundo inteiro, né, e muitas histórias precisam ser contadas, e mais por pessoas de lá, né, com certeza. E é importante essa fala, Bernardo. Bom, eu queria aproveitar que o Jean, ele tem uma experiência muito grande como técnico de som no cinema, e queria conversar um pouquinho com você, Jean, sobre essa questão da captação de som do documentário, né? Para mim, às vezes, como documentarista, é uma das coisas que mais, às vezes, assusta, um boom, né? Como é que ele dá com esse equipamento que às vezes é um pouco invasivo, a câmera ainda você tem alguns recursos, como uma tele, uma lente que aproxima, que você pode manter um pouco uma distância, mas no som a proximidade ela é fundamental, e às vezes também eu queria entender como foi a captação de som desse documentário, às vezes tem muitas pessoas ao mesmo tempo falando, e todas as falas estão bastante audíveis, bastante claras, né? Tem uma captação muito boa do som do filme. Eu sei o desafio que isso é num documentário, quando as falas não estão marcadas, você não sabe quem vai falar, em que ordem, como as coisas vão se desenrolar. Eu queria ouvir um pouquinho, não sei se você usa lapela, escolhe uma pessoa ou não. Eu vi que também em alguns momentos a câmera, né? Não sei se foi sempre câmera e som, um desafio ainda maior. Queria te ouvir um pouquinho dessa parte desse desafio mesmo do técnico, né, no documentário. A primeira coisa que precisa dizer, contar, que para mim, que é o meu trabalho, fazer o som do filme de ficção, é respeitar as vozes. Sobretudo quando você filma gente pobre, que foi mais ou menos explorada, nessa pobreza. Essas pessoas, você deve respeitar absolutamente a imagem deles e a voz, porque a voz é a coisa que você tem de mais íntimo. A voz conta tudo de você. Você não pode esconder nada com a sua voz. A sua voz representa todos os eventos da sua vida, feliz, desfeliz, tudo. Como on dit? Infeliz. Infeliz, tudo. Sim, transmite a emoção, né? Emoção, tudo. E para mim é importante, primeira coisa, sobretudo. Outra coisa, a gente trabalha muito juntos, a dois. Dessa vez a gente filma também com outra câmera, mas de maneira geral a gente filma, somos duas.
porque a gente não tem muito dinheiro, é uma escolha. A gente prefere passar muito tempo com a gente. Por quê? Porque se você quer chegar na intimidade das pessoas, sem fazer questões, sem perguntar coisas, como foi um jornalista da televisão, você deve, se você quer atingir essa intimidade, você deve passar tempo para conquistar confiança, para que uma relação é também não só porque mas porque você precisa de mudar o seu olhar, porque você tem ideia da pobreza de gente que trabalha, mesmo com muito respeito, você deve escutar primeiro, tomar tempo de olhar e mudar o seu olhar. Você vai conquistar um jeito de fazer a imagem, uma forma do filme, se você toma esse tempo. Alors, como a gente faz o som? Muito simples. Eu filmo e eu pego o som sobre a câmera, com um bom micrófono. A qualidade do micrófono é muito importante, mas eu filmo a distância de orelha, de ovelha. Orelha. A distância de orelha. Por quê? Porque se estou filmando aqui, estou escutando bem com a minha orelha o que o outro está dizendo, tudo bem. Eu sei que o microfone que está 20 centímetros mais na frente da câmera vai. Bom, eu sou acostumado, mas é um jeito de filmar. Se você quer conquistar essa intimidade, você deve ficar muito perto da gente. É isso. É muito simples. É só um bom microfone sobre uma câmera, qual que seja a câmera. Acho que, ao momento, o material não tem importância. Hoje são câmeras que custam muito pouco, são baratos. Sony, Panasonic, o que quiser. Isso não são muito caros, você faz um bom filme com isso. O pretexto não deve ser ter um material, não sei o quê. Se você tem boa ideia, a boa ideia é a justeza, como on dit? A justeza. A justeza de que você quer fazer vai aparecer, mesmo se você não tem não sei, uma câmera, não sei o quê. Mas o som é importante, é verdade. Por essa razão que eu já falei, respeitar a voz, respeitar a cara da gente que você filma. Para mim, é a grande obrigação que a gente depois pode mostrar o filme a gente que você filmou, e a gente faz sempre isso nas comunidades, é que a gente teve sentimento que você respeitou absolutamente o que eles são. É fantástico quando a gente mostra geralmente esse documentário outros, porque a gente já fez 3 documentários antes. Quando a gente volta para mostrar as imagens, o som, o filme, a gente está chorando. Porque a gente não tem visibilidade, são invisíveis, não tem imagens deles. A gente, cada um de nós se constrói no olhar dos outros. Se você não tem o olhar de ninguém sobre você, você não pode crescer, você não pode ter ideia do que você é, do que o outro é. É isso a situação do povo brasileiro. É por isso que tem essa coisa também de religiosidade, de evangelista, porque a gente não que invadiu assim a personalidade da gente, porque tem essa falta de reconhecimento desse muito tempo da cultura desse povo. Mesmo Lula não conseguiu a respeitar, a dar essa sensação ao povo de conquistar a cidadania, da verdade. Esse povo se sente cidadão em tudo
essa característica dessa palavra, ser cidadão, ser igual a outro. E isso, malheureusement, infelizmente, não foi atingido. Poxa, eu jurava que tinha uma técnica muito maior por trás, e é incrível, porque eu acho que é, acima de tudo, a postura, né, que se constrói nessa relação, que permite que a técnica ali não domine, mas que pela proximidade seja possível essa captação, e é incrível. Eu tenho uma curiosidade em relação, eu sei que não é um assunto que está no filme, no Rio de Vozes, mas até você, André, como roteirista, eu queria te ouvir. Eu sei que o filme ele enfatiza muito um lugar de resistência fundamental. A gente sai do filme com essa esperança, né? com também esse olhar belo sobre essa população, sobre essa cultura, é maravilhoso. Mas tem uma questão que eu fiquei pensando, já que o filme percorre um trecho muito grande do Rio, e eu não sei se é porque não é parte desse trecho que foi percorrido, mas que me inquieta como nordestina, e do qual pouco se fala hoje em dia, é da transposição do Rio São Francisco. Né? Não sei se é uma temática que em algum momento se foi pensada, ou se isso realmente é um outro filme, são outras questões, é um outro trecho. Mas assim, é uma questão que eu me inquieto, eu falo, porque é uma coisa que parou, né? Não se fala mais sobre isso, mas são obras que foram interrompidas, que não foram concluídas, que também trouxe muita dificuldade para a região, né? Pelo menos é do pouco que eu leio, que eu sei sobre isso, e eu tenho muita curiosidade sobre essa história. O que aconteceu? O que está acontecendo, né? Nesse trecho do Rio, onde houve uma intervenção tão grande. Eu sei que essas intervenções são sempre muito cruéis com a natureza, né? Elas provocam muitas coisas. Eu fiz um filme sobre a barragem de Sobradinho, ali no Pilão Arcado Velho, né? E no Pilão Arcado Novo. Então, passei um bom tempo filmando ali sobre a questão da barragem, e vi fortemente como essas intervenções do governo, tão grandiosas na natureza, elas trazem fortes consequências para a vida do povo ribeirinho, né? Enfim, é realmente uma curiosidade. Eu sei que não é o filme não é esse, não se propôs a isso, mas gostaria de ouvir já, porque foi uma vivência grande que vocês tiveram ali na região. Obviamente que não só a transposição do Rio São Francisco, mas a existência das barragens foi algo que, no início, né, no momento em que o projeto foi escrito, foi pensado, quer dizer, existia essa possibilidade, inclusive nós filmamos o canal do São Francisco, na região, e também as barragens, mas rapidamente isso foi descartado, né? Porque, como você mesmo disse, seria um outro filme, e apesar de que existe uma influência enorme na vida das pessoas, como o agronegócio, né? que nesse trecho, sobretudo, do Rio que a gente filmou, que vai de Belém de São Francisco a Barra, que é muito importante, que é um motivo de degradação enorme do Rio. Então, a gente resolveu se concentrar na vida das ribeirinhas e dos ribeirinhos, e que tudo passa na forma como eles vivem, como eles pensam, na cultura, nas relações, e a gente vai percebendo todos os problemas do Rio através deles. Do jeito de como ele veja esse problema. Mas esse problema eles sabem muito bem, é verdade, barragem, transposição, mas o problema é maior. O problema do Rio São Francisco é o problema dos grandes rios do mundo, no mundo inteiro. Mas a problemática é
muito complexa. Você tem no começo do Rio, no Minas Gerais, tem grandes empresas que foram a mais de 3 quilômetros na terra para captar água, tem deforestação das beiras do rio, tem poluição, você tem milhões de mangueiros de árvores de manga. Por quê? Essas mangas só para exportar na Europa, ou no Japão, ou na China, não sei. O brasileiro não come essas mangas, porque não vai no mercado interior. Cada árvore precisa de 300 litros de água por dia, que é captado no rio. Então, esse rio está faltando de água, porque quando a gente filmou, teve 6 anos de... Era o 6º ano de seca. 6º ano de seca. E também, esses árvores, mangueiros, precisam de muito agrotóxico. Tudo esse agrotóxico volta no rio. O pescador bebe a água, não tem outra água que o rio. Bebe água assim, com a mão, e ele bebe esse veneno constantemente. Tem falta de respeito pela gente pobre desse lugar, pela diversidade ecológica, porque o sertão, a Caatinga, é um lugar maravilhoso, maravilhoso. Se você imagina que quando tem 2 anos de seca, depois você tem um pouquinho de chuva, tudo floresce, mas tudo isso está desaparecendo. Tem de fazer uma grande luta agora para ajudar essas pessoas a resistir. Se não tem consciência disso no Brasil, mas como é na França, como é em muitos lugares no mundo, tudo isso vai desaparecer muito rapidamente. Mas não só problema mais uma vez, de natura, de árvores, mas também problema de cultura da gente, tudo, porque a gente... Eu sou filho de agricultor pobre na França. Eu vivi essa situação, onde há um momento você não é reconhecido porque você é. E isso é um grande sofrimento. E isso não é normal, porque você faz parte do ser humano, da humanidade, de tudo. Você tem qualquer coisa a aprender aos outros. Se você não é reconhecido por isso, você não existe mais, e tudo desaparece. Tudo s'affadit, tudo devient... Desaparece. Desculpa, estou faltando, estou... Não, falando é isso, muito maravilhoso. E o desaparecimento dessa cultura e desse rio e dessa diversidade, ela diz respeito a todos nós, não só os que vivem na beira do rio, né? Porque o efeito vai ser geral. Sim, certeza o mundo ficaria muito mais pobre, muito mais, né, triste. E é muito importante, na verdade, que todas essas coisas estejam ditas, né? Que a gente esteja falando sobre isso. É o que nos resta, pelo menos, fazer nossos filmes, denunciar, falar, não descansar, né? Bom, gente, a gente está em 1 hora de bate-papo, está incrível. Eu acho que foi uma linda conversa, estou muito grata por esse momento com vocês. Né? Deixo aqui aberto se alguém quiser falar alguma coisa para a gente ir se despedindo desse momento. E nossa conversa vai estar no site do festival, para depois ser acessada também. Muito obrigado para o festival. E também a gente está muito contente de que esses 3 filmes estreiam no mesmo dia. É bom, acho bom. Que bom, eu também. Sim, uma Parabéns linda programação. Você sabe quando vai passar? Qual o dia vai... Sim, Dia sim. 1º? Tenho essa informação. Não sei Dia se 1º, eu acho.
Dia 1º, né? Já passaram para vocês. Perfeito. Isso, 1º de Março, Ele março. vai se eu não me estar engano. 24 horas no ar. Assim, nesse dia ele pode ser acessado, agora ele está somente permitido o acesso no Brasil. Sim, sim, Já sim. vocês que estão fora, não seria possível, mas... Certo. Então, Eu Vitor, queria agradecer aqui ao debate, foi muito legal. Estou muito feliz de estar dentro desse festival, estou muito feliz de estar no mesmo dia que esses filmes muito bonitos, né? E muito obrigado. Espero que vocês gostem do filme, quem estiver assistindo na internet, né? Assistam o filme, depois me contem o que vocês acharam, me achem aí por aí e me falam o que vocês acharam do filme. Gosto muito de ouvir. E muito obrigado. É isso. Também Bacana. queria aproveitar para agradecer, agradecer o espaço aqui, a conversa, esse diálogo é super importante, né? E a existência do festival, a resistência do festival nesse momento tão complicado que a gente está vivendo, e para a gente, né, para nós como realizadores, é muito importante estar chegando no público, né, através de vocês. Então, só tenho a agradecer. Que bom. É isso, estamos, claro, a gente é apaixonado pela sala de cinema, é a nossa casa, é o nosso templo, mas enquanto não a temos, vamos, né, criando as formas de a gente se manter os nossos encontros da forma que é possível, se alimentando um do outro, do trabalho do outro, do pensamento do outro, para a gente se manter aí mais do que nunca forte, né, para enfrentar os desafios que é fazer cinema no Brasil hoje, e torcer que a gente tenha dias melhores mais na frente. Mas muito obrigada, gente, foi demais, estou muito feliz, viu? E se cuidem de todos, fiquem bem. Um abraço para vocês. Tchau, tchau, obrigado. Tchau. Abraço. Um abraço.